Hoje é Sexta-feira Santa, né? O dia que basicamente quase todos os religiosos esperam. Sexta-feira Santa, então, uma ótima Sexta-feira Santa para todo mundo, né? Uma ótima Páscoa para todo mundo. Bora lá ver o vídeo de hoje. Alguém comentou num dos vídeos de ontem para mim ver o vídeo da moça, como é que é o nome dela mesmo? Felipe não. Laura Sabino, na verdade. O nome dela é Laura Sabino. É uma influencer que defende o comunismo, acho que o que indica é isso. E eu encontrei um corte dela ali no podcast de Inteligência Limitada, né? Mas que é o lance, primeiro, a galera matou gente pra caramba, né, fuzilaram e tal, e o lance de por que tanta gente foge ou quando esportistas, né, aproveitam que estão em tal país e pedem asilo e ficam por lá. Se fosse bom, por que não ficam lá, entendeu? Não sei se vocês têm essa resposta também. Então, eu acho essa uma das perguntas mais interessantes pra gente Qual, pensar. a primeira ou a segunda? A segunda, porque a primeira eu acho que... Mataram. Eu já esqueci a primeira já. Assim, ó, todo o processo histórico... Mas aí que tá, Vilela. O que é uma revolução? Sim. Eu vou te fazer... Assim, a revolução é literalmente uma classe substituindo outro grupo. Revolução Francesa. Se você pega a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa, que são revoluções burguesas... Que aliás tem um programa especial sobre a Revolução Francesa aqui. Revoluções burguesas, assim. Aí, como vai ter um programa, já vou soltando, Não, já assim... teve. Dentro da historiografia, existe um debate sobre o termo, já chamar a Revolução Francesa. Dizem que tá errado, Então, falam assim, mas ela não foi feita com esse tá intuito errado. diferente da Revolução... É mesmo Revolução Francesa. Porque a bosta toda começou lá, então por que não chamar Revolução Francesa? Falar Revolução Burguesa acho que não vai ter muito sentido. A gente conhece como Revolução Francesa, não tenta mudar nada. Poxa, até pessoa gosta de mudar a história. Como é? E livros que foram escritos com o título de Revolução Francesa? Eu li livro, volume 1, volume 2, está escrito Revolução Francesa. Na época eu estava na 8ª série, então fica como? Então, vou ter que reler? Como é? Revolução Gloriosa da Inglaterra, por exemplo. Mas na prática, o que ela fez foi afirmar, no fim, as consequências que ela teve, foi reafirmar esse modelo. Foi a superação daquela elite que estava posta, que era uma elite monárquica e de clero, por uma elite burguesa. Isso é um fato, isso é uma consequência do que aconteceu. Não estou dizendo que o processo foi pensado dessa maneira, né? Sim. Então, assim, você pega esses processos de revolução todas ao longo da história, obviamente que vão ter grupos de pessoas morrendo, porque nenhuma classe abre mão da posição que ela está de uma maneira muito confortável ou fácil. Então, por favor, saiam daí que eu quero ocupar. Vamos como tirando que para o ímpar. como é que os socialistas veem esses processos? E aí, a galera pensa que a ideia do comunismo é ter um Estado gigantesco. Não. O comunismo enxerga o Estado como um aparelho de repressão. E ele é um aparelho que hoje ele é movido por quem ocupa a posição de poder, que é o que a gente chama de burguesia. Então, o que a gente pensa, basicamente, nossa, isso daqui eu vou ser trucidada no Twitter, mas eu não estou falando pro Twitter, eu estou falando isso pra galera que é o seu público. Tá bom. Que se você vê um grupo de pessoas massacrando numa questão de guerra, outras com armas de fogo e tanque de guerra, a gente não acredita que a gente vai conseguir derrubar essas pessoas através de pedrada. A gente tem que disputar o tanque de guerra. Então, o papel do Estado durante esse período que a gente chama de socialismo, que é um período de pavimentação para um novo modelo econômico que a gente quer que seja o comunismo, ele é um processo que não é pacífico. Ele é um processo violento, como toda revolução na história, inclusive as revoluções burguesas que a gente assiste e fala, ai, que lindo, então o clero e a nobreza resolveram abrir mão e aí começou o processo de industrialização. Não, inclusive de expropriação. Os revolucionários também foram mortos. Não é que só os revolucionários mataram, eles também foram mortos. O Granma, o barco, foi com, sei lá, 80 pessoas, chegou em Cuba depois da primeira batalha, sobrou 10, 15. Eu me perdi o que desculpa. eu ia falar. Não sei se você vai falar da segunda parte. Não, sim, mas é só para concluir essa parte. Eu ia dizer sobre a questão dos processos revolucionários, né? E como que isso é feito de uma maneira que não é pacífica. A galera fala muito sobre a gente discutir expropriação. Porque eles falam assim, mas propriedade privada, ela tem que ser respeitada e as pessoas não podem ser retiradas.
E assim, sendo bem sincera, eu entendo isso, porque isso é causado por uma distorção. Que as pessoas acreditam que propriedade privada é itens pessoais privados. Então, por isso a ideia de que pessoas querem tirar o seu carro, querem tirar o seu lote. Isso não é um meio de produção. Porque meio de produção, ele reproduz. Então, se você pensa uma fazenda... Essa música fala à toa. Jura, muita gente pode ver lógica no que ela está a falar, mas ela está se contradizendo diversas e diversas vezes. Está a falar do quê? Do meio de produção de propriedade privada. Primeiro termina o raciocínio do que é propriedade privada, depois termina o raciocínio do que é produção. Tu está defendendo o comunismo, sim ou não? A parada da pergunta é essa. Olha o que do céu. Isso é instrumento de diversão, vai. Um território que poderia ser uma fábrica, ou que é uma fábrica, ou principalmente, citando o Brasil, né, que é esse país fundiário, você pega um latifúndio que poderia ser um latifúndio que produziria alimentos, ou, enfim, subsistência para as pessoas, e ele está parado sem nada, aí sim a gente está falando ali de algo que é potencialmente um meio de produção. Entendi. E assim, só existe capitalismo hoje porque existiu anteriormente uma expropriação das pessoas nos lugares onde elas estão. Então você pensa assim, um modelo feudal. Qual que era a lógica feudal? As pessoas trabalhavam no campo, plantando, colhendo, E davam uma vivendo. parte pro senhor feudal. Sim. É. E como que foi o processo dessas pessoas irem para as fábricas? Elas foram expropriadas. É vaza daí que agora aqui vai virar uma indústria têxtil. As pessoas foram empurradas, por quê? Porque parte do capitalismo precisa de mão de obra e mercado consumidor. Então, essa ideia de que os comunistas querem expropriar, queremos. Mas não é como se isso não tivesse sido feito. Ela admitiu que é comunista, peraí. Expropriar, queremos. Peraí, ela admitiu que é Então, comunista. essa ideia de que os comunistas querem expropriar, queremos. Mas não é como se isso não tivesse sido feito e não é como se não tivesse pegando de volta o que já aconteceu. Interessante, rapaz. É que ele é mesmo comunista. Aí é. Não. Vamos, pronto. Fala, mano. Então, assim, o que eu vejo? É feito todo um alarde em torno de falar assim, mas o processo revolucionário foi violento. E a minha pergunta é, qual processo revolucionário que aconteceu e que, de fato, conseguiu causar essa mudança de paradigma real que não tenha sido por meio de processos históricos que envolvem também a disputa entre dois grupos opostos. E isso tende a ser violento, porque se você vira para um monarca que acha que o Estado é ele, que ele acha que ele é o sol, e fala assim, nossa, a partir de agora não vai ser mais esse modelo, a gente vai produzir arte que não está na igreja, arte que não vai só mostrar a monarquia. Esse processo foi violento. Você imagina o tanto de privilégio, de regalia que essa galera tinha. A Revolução Protestante foi violenta e a gente estava falando de religião, entendeu? A gente estava falando de muitos Deus. processos. Então não precisa nem ser processo revolucionário. Também comum, né, mano? E a segunda parte é o lance das pessoas quererem sair ou eu senti que os jovens são menos apegados ao processo revolucionário que os idosos que viveram o processo. Senti isso. Eu gostaria, tipo assim, eu entendo, na real, essa pergunta, porque é divulgado as pessoas que saem, e principalmente por causa desse modelo. Quando tem Olimpíada, você vê muito... E é um modelo que, assim, pessoas que eram cubanas e vão para outros países capitalistas, elas ganham muita visibilidade na mídia. No Brasil mesmo, a gente tem médicos, essas pessoas apresentadoras de televisão, de programa de rádio, baseado no quê? No fato bastante de ser... pra gente, traz cubano. Se tiver cubano, manda aqui. Pô, eu conversei esses dias com uma cubana que faz conteúdo, acho que de nutrição no TikTok. E assim, ela tem exatamente a mesma opinião que eu. O Michael também, você consegue achar cubano que vai falar uma coisa e cubano que fala outra. Inclusive deve ter gente falando no chat, o que esses dois brasileiros que foram uma vez pra Cuba, passaram 10 dias lá estão falando? Estamos falando desses 10 dias que a gente passou lá. E do que a gente estudou sobre Cuba, a Laura muito mais do que eu, então só me preparando. Histórico. Né? Se você Sim. pergunta para uma pessoa brasileira o que foi para o governo Bolsonaro, você vai ver muitas diferenças. Claro. Se você perguntar para mim o que eu achei do governo Bolsonaro, vai ser diferente do que você perguntar para uma pessoa que gostou do governo dele. Sim.
Porque E o mesmo as coisas exemplo são vivem cabe? no mesmo assim. país. E aí eu ia falar sobre essa questão da sim. dissidência, porque eu acho importante, boa. eu acho uma pergunta muito legal, porque eu tinha essa pergunta. E na minha entrevista, o primeiro vídeo do meu canal, foi por causa do Olavo de Carvalho, inclusive, eu tinha postado uma foto com boné cubano. E eu não sei Inclusive, o que ele não tá aconteceu, assistindo eu essa acho que é live, porque né? eu tava... Ele nunca mais me criticou, enfim. Tá. Mas enfim, vou parar, gente. O cara não morreu. Mas eu... Olavo de Carvalho não morreu, peraí. Mano, tá chato esse papo, é? Olavo... E eles fazem piada com... Carvalho. Pronto, né? Sim, morreu em 2022, acho que morreu de Covid-19. Acho que eu vi. Muita gente, muitos gostaram, muitos não gostaram, né? É ensaísta brasileiro, Olavo de Carvalho. O cara já morreu, como é que essa moça vai usar isso? Pronto. O que eu ia Chama esse dizer... cara, velho. O que eu ia Cara, dizer é o um seguinte... ilusionista. Você quer que eu... É um exatamente. ilusionista e uma youtuber, entendeu? Mas Eu falei que vocês não deviam ter colocado youtuber. Falei. Vocês mandaram mal pra caramba. mas depois a galera eles trocaram, consertou. Pô. E ficou de boa. E também Não, sou o meu youtuber. continuou lá, um ilusionista. Mas vai colocar o Isso é o quê, Felipe? Eu sei, pô, é isso aí mesmo. Kurt Cobain, cover, sei lá. Eu não posso, que eu já tenho 31. Já passou, né? Fudido, velho, pode comer. Kurt Cobain da Cracolândia, né? Eu perdi tudo. Pô, dissidência. Peraí. Lê alguma coisa enquanto isso. Como lê aí, diria João Gabriel. Kleber, fui pega de calças curtas agora. Peraí. Olha só, tem duas perguntas aqui que fogem um pouco do assunto então não. de Cuba. Vamos continuar no assunto, depois a gente... O que eu ia dizer é o seguinte: é produzido todo dia em vários países essa ideia do sonho americano. Então, você pega o Brasil, por exemplo, que é um país proporcionalmente muito maior que Cuba, e o número de pessoas que vão daqui pra lá é gigantesco. tem o sonho de ir pra lá. Qualquer lugar no mundo isso Qual é o acontece. lugar lá de Minas que, pô, os caras foram quase todo mundo pra lá? É Famoso. Governador Valadares. Será que é Que a de lá? galera chama de governadores. Pode ser. Valadólares. Governador lá Porque Valadares, tipo, a população... Então, por exemplo, é maior... O índice de lá é maior do que a Havana. De Entendi. pessoas que vão para os Estados Unidos. Só que qual que é a questão? E é isso em ilha. Isso acontece muito mais. Em ilha, o número de pessoas que mudam, que migram, é altíssimo. E aí, para além disso, mais uma vez, existem questões em Cuba. Cuba vive uma guerra midiática também. Então, um menino que é cubano, que nasce em Cuba, que cresce em Cuba, desde cedo ele é exposto e vê, eles têm acesso, por exemplo, a uma entrevista de cubanos dissidentes. Sim. Então, se para eles é falado que, nossa, aqui é muito melhor e tal, eles tendem a acreditar que é possível também existir esse Ou querer tentar a vida assim lá como a fora. gente consegue convencer de que os Estados Unidos é uma maravilha baseado em filmes, em novelas, isso é produzido em escala mundial, não é só no Brasil. Então, a explicação do porquê que migram tantas pessoas para Cuba é porque as pessoas, de Cuba para os Estados Unidos, primeiro, porque existe uma política que incentiva isso. Você vai para lá, você já ganha seu negócio de cidadania. Então, isso já é uma... Automático. Isso só Se pra você- cubanos, lembrando. Já existiu uma política ainda mais forte, que foi a política em que médicos e pessoas que eram consideradas mão de obra qualificada, eles recebiam auxílio. Então existe toda uma construção, aí auxílio que eu tô falando aqui antes que as pessoas falam, um Bolsa Família. Não era isso, eu tô querendo dizer um auxílio moradia, um auxílio alimentação, que era o que as pessoas recebiam. Pra depois não falarem que eu tô dando informação errada. E, então, existe uma construção histórica também que faz com que as pessoas migrem em Cuba. É isso, assim, não existe uma explicação mágica do porquê disso. Mas Pronto, só um monte de bosta só. Oh, meu microfone afinal não estava a gravar? Isso é bandeira, amor de Deus. Porra, eu me distraí nessa conversa da toa, meu microfone não estava a gravar. Ih, rapaz. Bom, tá bom, o importante é que eu vou falar aqui no final do vídeo, né? É assim, olha.
como é que eu vou começar a falar? Como é que eu vou começar a comentar esse vídeo? Eu espero que essa moça seja apenas uma emocionada, que depois daqui a alguns anos vai mudar de ideia, ou que se não mudar de ideia, estude mais sobre aquilo que ela fala, né? Rapaz. E... Por que que... Porra. Olha, eu para ser bem sincero, não sei como comentar sobre o que eu ouvi aí, né? E me dói muito ver o Vilela ali conversando, concordando com tudo que essa moça está a falar. Quando vem um democrata ali, ele concorda. Quando vem um socialista aí, ele concorda. Quando vem um capitalista aí, quando vem um comunista aí, ele concorda. Tá entendendo não, rapaz? Qual foi? Isso não é programa de concordância ou como então? Eu acho que tem que se debater, não pode dar razão à toa, né? E tem a questão também de saber diferenciar o capitalismo e a questão ali do comunismo. O comunismo é um sistema, como é que falam? O comunismo é uma ideologia política, o capitalismo é um sistema econômico. Então, nós devemos saber diferenciar isso. Isso de andar a comparar capitalismo com o capitalismo com o comunismo. A China, por exemplo, ideologicamente, politicamente, eles são comuna. Não é? Mas o capitalismo reina lá. Por quê? Porque o capitalismo não é um sistema político. Não sei se estão conseguindo entender isso. Essa moça não fala... Olha, tchau, já. Feliz Páscoa. Meu microfone não estava a gravar, fiquei bem desmotivado. Talvez eu reaja a um outro vídeo dela do canal dela, para a gente conseguir ver o que ela está a falar afinal. Tchau.